Olá, meus amados e minhas amadas. Hoje a nossa reflexão se encontra no livro de Êxodo, versículo 11 a 14, no capítulo 14 de Êxodo. Mas vamos, antes de iniciar nossa reflexão, vamos orar, pedindo a orientação do Espírito para esse estudo. Paizinho amado, em nome de Jesus, nós te rogamos, Senhor Deus, porque sabemos que Tu é poderoso para fazer muito mais do que te pedimos ou do que pensamos, Senhor Deus. Sabemos, Senhor Deus, que Tu és, Senhor Deus, todo-poderoso. Paizinho amado, nós te pedimos, Senhor Deus, nesse momento, que nos oriente, Senhor Deus, que nos capacite, que nos dê força, Senhor Deus, para enfrentar essas tragédias que assolam o mundo e nos conforta, Senhor Deus, colocando em nós a Tua paz, a paz que excede todo o entendimento. Paizinho amado, nós te somos gratas, Senhor Deus, por todas as coisas e livramentos que Tu tem feito no meio de nós. Paizinho amado, essa é a nossa oração, essa é a nossa fé, porque sabemos, Senhor Deus, que Tu pode todas as coisas, ó Pai. Pois é em nome de Teu Filho Jesus Cristo que nós te oramos. Amém. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias nesse capítulo, no capítulo 14, nos versículos de 11 a 14. Que diz assim: E disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morremos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver, porque o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Nestes versículos, nós vemos a primeira de muitas murmurações dos israelitas. Porque além da gente constatar a falta de fé daquele povo, nós constatamos também o medo diante da situação que eles se encontravam. Porque, como diz aquele ditado, eles estavam entre a cruz e a espada, entre o mar vermelho e o exército de Faraó. Ou eles iam morrer, eles acreditavam, ou eles iriam morrer afogados, ou eles iam morrer pelas mãos do exército. Eles acreditavam, como muitos de nós fazemos, acreditavam no que os seus olhos viam, e não em Deus, que pode todas as coisas. Porque mesmo tendo visto todos os sinais que o Senhor fez antes da saída deles do Egito, todos os sinais e maravilhas que o Senhor fez para que Faraó permitisse a saída deles, mesmo assim eles duvidavam que o Senhor iria livrar eles daquela situação. Mesmo eles tendo visto, mesmo eles tendo presenciado, né, desse grande poder, viu que o Senhor era o Deus do impossível, mas eles não acreditavam, porque o medo os paralisaram. Mas Moisés, diante daquela situação, ele procurou encorajá-los, irmãos. Diante da murmuração, Moisés
diz, Moisés, vamos repetir só o versículo 13 do capítulo 14 que diz, Moisés, porém, disse ao povo, não tem mais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais o tornareis a ver. E a resposta de Deus para Moisés, após o seu clamor, nós vamos ler também os versículos seguintes, que é o 15 e o 16 de Êxodo, que diz, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e o fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E a partir desta ordem, né, dada pelo Senhor a Moisés, é que gostaria de tratar com vocês de um assunto de suma importância para a vida de cada um de nós, para a vida do cristão. E qual seria? Nós estamos falando, eu quero falar para vocês da ação. Que um determinado momento de nós temos que colocar em prática o agir. Porque dizer que tem fé, muita gente diz, mas Deus espera o nosso agir, nossa demonstração de fé. Sim, porque orar, irmãos, é fundamental. É fundamental para o nosso relacionamento com Deus. Mas a partir de um determinado momento, é preciso crer e seguir em frente. E pode, irmãos, estar acontecendo, amados, duas coisas. A primeira, né? A primeira seria quando Deus dá a resposta, né? A primeira seria não colocar em prática aquilo que foi orientado por Deus e a gente ficar adiando para ver se o Senhor muda de opinião em relação àquilo que Ele quer para nós. Porque é muito comum o homem não gostar dessa orientação, né? Daquilo que Deus realmente quer. E nós nós queremos sempre seguir os nossos próprios caminhos, ou seja, aquele que nós julgamos que seria melhor para nós, porque nós esquecemos da palavra de Deus que diz, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a segunda é a nossa falta de fé mesmo, que acaba introduzindo a dúvida e, por consequência, o medo, e aquilo nos paralisa. Mas a gente tem que lembrar do final dessa história, porque o povo marchou e o mar se abriu e o povo passou e o livramento aconteceu. Porém, a pergunta é, e se o povo não tivesse seguido a ordem de não ter medo e de seguir em frente? É evidente, com certeza, o fim seria trágico. Muitos morreriam, simplesmente porque não teriam colocado em prática a fé, isto é, seguido em frente. E para finalizar, meus amados, eu queria deixar claro aos irmãos que diante da situação que o mundo se encontra hoje, não é diferente, porque a maioria de nós estamos paralisados, porque não sabemos que direção devemos tomar, o ficar em casa para não se contaminar, o sair de casa para trazer o sustento. Meus amados, creiamos nesse Deus que servimos, o Deus do impossível. Ele nos trará o livramento.
dessa pandemia que assola o mundo. Creiamos nisso. Em nome do Senhor Jesus, nós teremos a vitória. E é fato que estamos com medo, mas é fato que nós temos um Deus que pode todas as coisas. Amém.